Nos tempos antigos, a terra estava mergulhada na escuridão. Não a escuridão da noite, mas a escuridão do coração humano. A maldade havia se espalhado como uma praga, corrompendo tudo o que tocava. A violência era a linguagem do dia, o egoísmo era a lei, e a perversão manchava a beleza da criação. As cidades fervilhavam com o caos, as famílias estavam quebradas, e as sombras da crueldade se estendiam por toda a parte. O mundo se afastava cada vez mais do seu propósito original. E lá do alto, o Criador observava sua obra, antes tão boa, agora perdida em um ciclo interminável de destruição e dor. O coração de Deus se entristeceu ao ver a profundidade da corrupção que havia tomado conta da humanidade. A criação, que deveria refletir sua glória, agora refletia apenas a ganância e a depravação. O ar parecia pesado, o céu escuro, e uma sensação de juízo iminente pairava sobre a terra. O céu se fechou. Nuvens pesadas se acumularam, carregadas com o peso da tristeza divina. Uma decisão foi tomada. O Criador poria um fim àquela geração que havia escolhido o caminho da escuridão. Um reinício era necessário, uma limpeza para purificar a terra da mancha que a consumia. Mas mesmo em meio a tanta corrupção, uma luz, ainda que pequena, brilhava. Em meio a bilhões de pessoas, havia um homem diferente, um homem cuja vida era um contraste gritante com o mundo ao seu redor, uma faísca de esperança em um oceano de desespero. Deus, em sua infinita sabedoria, fixou seu olhar sobre ele, pois nele residia a semente de um novo começo para a humanidade. Este homem não era um rei, um guerreiro ou um sábio aos olhos do mundo. Era alguém simples, mas com um coração voltado para o céu. Seu nome era Noé, e ele era um homem justo. Em uma era de maldade generalizada, ele se mantinha íntegro, enquanto todos ao seu redor seguiam seus próprios desejos egoístas. Noé andava com Deus. Sua vida era uma oração silenciosa, uma demonstração diária de fé e obediência. Em um campo aberto, sob um céu vasto, ele buscava a presença do Criador, longe do barulho e da fúria das cidades. Ele não se conformava com o padrão daquele mundo. Sua justiça não era apenas uma ausência de mal, mas uma presença ativa do bem. Ele ensinou seus filhos a amarem a retidão e a honrarem o Criador de todas as coisas. E foi essa conexão profunda, essa caminhada diária, que o separou do resto da humanidade e o tornou digno de receber uma missão que mudaria o curso da história para sempre. E então, em um momento de profunda comunhão, Deus falou com Noé, não como um sussurro no vento, mas como uma revelação poderosa que iluminou sua alma. Uma luz intensa o envolveu, e a voz do Criador ecoou em seu ser. A expressão no rosto de Noé era uma mistura de espanto, temor e reverência. A ordem divina era clara e, ao mesmo tempo, inacreditável. Farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra toda a criatura que fiz. Construa para você uma arca de madeira de cipreste. Você a fará com compartimentos e a revestirá com piche por dentro e por fora, uma arca gigantesca, uma embarcação para sobreviver a uma inundação que cobriria o mundo inteiro. Era uma tarefa monumental, uma prova de fé sem precedentes. E assim começou a obra. Por anos a fio, sob o sol forte, o som do martelo e do serrote ecoava pelo vale. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé,
Trabalharam incansavelmente, cortaram árvores imensas, aplainaram a madeira, uniram as tábuas, selando cada fresta com piche. A estrutura colossal da arca começou a tomar forma. Um testemunho silencioso de uma promessa ainda não vista. Mas enquanto eles construíam, o mundo ao redor observava com desdém. As pessoas riam, zombavam, apontavam. Vejam o louco Noé, diziam, construindo um navio no meio da terra seca. Eles não conseguiam entender. A zombaria era a arma daqueles que se recusam a acreditar no que não podem ver. Mas Noé, firme em sua convicção, não se abalou. Sua obediência era mais forte que o escárnio, sua fé mais sólida que a madeira que moldava. Quando a arca estava finalmente pronta, algo extraordinário, verdadeiramente sobrenatural, começou a acontecer. De todas as direções, das florestas, das montanhas, dos céus, os animais começaram a chegar, não de forma caótica, mas em uma procissão ordenada e pacífica. Leões caminhavam ao lado de cordeiros, elefantes seguiam seu caminho com calma, aves de todas as espécies voavam em direção à arca. Pares de cada criatura, macho e fêmea, guiados por um instinto divino, se apresentaram diante de Noé. Era uma cena mística, um milagre visível que desafiava toda a lógica humana. O Criador estava reunindo sua criação, preservando a vida em toda a sua diversidade. Aqueles que antes zombavam agora olhavam em silêncio, confusos e talvez com um pingo de medo diante do inexplicável. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 almas no total, entraram na segurança da arca. Eles haviam cumprido sua parte. A obediência fora completa. Então, com um som profundo e pesado, a imensa porta da arca começou a se mover. Não foi fechada por mãos humanas. O próprio Deus selou a entrada, separando o mundo que seria julgado daquele que seria salvo. No momento em que a porta se fechou, a luz do dia começou a desaparecer. O céu, antes apenas nublado, tornou-se assustadoramente preto. O ar ficou parado, pesado, o silêncio que antecede a tempestade tomou conta de tudo. E então, um trovão estrondoso rasgou os céus, anunciando que o tempo da graça havia acabado. O juízo estava prestes a começar. E a chuva começou. Não uma chuva comum, mas um dilúvio torrencial. As comportas do céu se abriram e, simultaneamente, as fontes do grande abismo se romperam. A água jorrava de cima e de baixo. Rios transbordaram, vales se encheram e o nível da água subiu com uma velocidade apavorante. As pessoas que até então zombavam agora corriam desesperadas em busca de um lugar alto. Mas não havia para onde fugir. Gritos de pânico e desespero ecoavam ao longe, sendo rapidamente abafados pelo rugido das águas. A terra, como era conhecida, estava sendo coberta, purificada pela fúria de uma tempestade sem precedentes. Tudo o que o homem construiu, todo o seu orgulho e sua rebelião, estava sendo lavado, enquanto o mundo era submerso e a destruição reinava do lado de fora. A arca flutuava, lançada de um lado para o outro por ondas gigantescas, maiores que montanhas. A embarcação permanecia firme. Relâmpagos cortavam o céu escuro, iluminando por um instante a cena caótica de um oceano sem fim, onde antes havia terra firme. Dentro da arca, em meio ao som abafado da tempestade, a família de Noé e todos os animais estavam seguros. Eles não estavam protegidos apenas pela madeira e pelo piche, mas pela promessa de Deus.
A arca não era apenas um navio, era um refúgio, um símbolo da fidelidade de Deus em meio ao juízo. Era prova de que, mesmo na mais violenta das tempestades, a aliança do Criador com aqueles que o obedecem jamais se quebra. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva torrencial finalmente cessou. As fontes do abismo se fecharam e as comportas do céu também. Mas a terra ainda estava coberta por um oceano vasto e silencioso. Aos poucos, as águas começaram a baixar. A arca, que havia flutuado sobre as águas, repousou suavemente sobre os montes de Ararat. Um silêncio profundo pairava sobre o mundo. A tempestade havia passado, a névoa cobria a superfície das águas calmas e, no horizonte, o céu começava a clarear. O juízo havia terminado. E naquele silêncio, naquela calmaria após a tempestade, nascia a esperança de um novo começo, de um mundo purificado, pronto para florescer mais uma vez. Para testar se a terra já estava seca, Noé abriu a janela da arca e soltou uma pomba. Ela voou, mas não encontrando lugar para pousar, retornou. 7 dias depois, ele a soltou novamente. E ao entardecer, a pomba voltou e emissou bico. Trazia um ramo de oliveira recém-colhido. Uma folha verde era o sinal. A vida estava renascendo na terra. A água havia recuado o suficiente para que as árvores pudessem brotar. Aquele pequeno ramo era uma mensagem poderosa. A morte não teve a palavra final. A criação estava se renovando. A esperança, antes apenas uma promessa, agora era visível, tangível, trazida pelo bico de uma pomba sob uma luz dourada de fim de tarde. Finalmente, a porta da arca se abriu. Noé, sua família e todos os animais saíram para um mundo novo.